O mundo vive numa discussão que está perdendo o temperamento qualquer e, além do mais, carregado com a intolerância. Vejam vocês que houve uma época que poderia se discutir sobre a questão de esquerda, direita, e essas transformações aconteceram principalmente com as teorias de Karl Marx, de Friedrich Engels, mas noutros tempos diferentes, quando surgiu o proletariado e, acima de tudo, caiu aquela teoria da burguesia. E isso começou na primeira revolução industrial, que foi manufaturada ainda lá pelos anos 1700. Depois é a segunda revolução, essa sim tecnológica, com máquinas já em funcionamento, que foi a grande revolução industrial, que gerou um povo mais materialista, mais consumista, inclusive com a desagregação familiar e exploração da mão de obra humana, principalmente dos mais pobres e miseráveis. Agora nós estamos vivendo uma revolução tecnológica, mas ainda está embutido aí o questionamento, ou os questionamentos, esquerda, direita e intolerância. Em 1914, na Primeira Guerra Mundial, quando foi morto o pretenso líder austro-húngaro, que era o Ferdinand, ele foi assassinado, e o Franz Ferdinand foi assassinado, e criou-se então a guerra a partir daquele contexto e mudou totalmente a Europa. Aliás, essa Primeira Guerra talvez foi mais cruel do que a Segunda Guerra, porque ela foi fundamental em eliminar 20 milhões de pessoas, entre militares e civis, mudou toda a geografia da Europa e, no final das contas, serviu para sedimentar a visão stalinista, a visão também fascista, a visão comunista e, ao mesmo tempo, a visão totalitarista. E veio a Segunda Guerra Mundial, que todo mundo sabe da história, porque surgiram líderes que foram sedimentados nesta Primeira Guerra Mundial. Líderes que queriam ser mais do que todos, inclusive cometeram barbaridades. Aqui no Brasil, agora com a ascensão do Bolsonaro, tem uma guerra também que diz direita e esquerda. Aqui não tem direita nem esquerda, nada. Teve, na verdade, uma lava-jato, uma corrupção, e agora o povo insatisfeito tentou fazer uma mudança. Aí, dentro do governo de Bolsonaro, tem uma briga entre ultradireitistas e, ao mesmo tempo, os esquerdistas. E aí acho um guru qualquer lá, o Olavo, que se diz guru, é um astrólogo aí, das quantas, lê horóscopo, mas tem uma sequência de seguidores e ele está atacando os militares, e os militares estão devolvendo para ele. Quer dizer, quando você pensa que ocorrerá uma visão mais de diálogo, vem esse radicalismo. É claro que não vai chegar nunca a Primeira Guerra Mundial nem a Segunda, mas com quais bases isso acontece? Para que isso acontece? Quais os destinos desse país? E o próprio Bolsonaro afirmou: gente, nós temos muita coisa mais importante para discutir. Vocês estão debatendo aí sobre o sexo dos anjos? É hora desse país criar maturidade. Ou então, meu filho, nós vamos viver eternamente de maneira superficial. Sabe aquela história que as pessoas dão muito valor nos cílios e se esquecem dos olhos? É mais ou menos isso aí que esse Brasil grande e besta está vivendo.